Tiago, estamos aqui numa cave cheia de barricas, um templo quase do vinho. O que é que acontece aqui? É quase uma biblioteca de vinhos em que temos aqui uma fase particularmente importante do estágio do período de vida de vinho, em que a ideia é então, cada vinho que necessitar então desse estágio, neste caso em madeira, podemos então potenciar a sua evolução, a sua complexidade, a sua estrutura em função do tempo então que ele irá estagiar aqui e também naturalmente do tipo de madeira que iremos utilizar. O que é que faz esse estágio ao vinho? Tem várias influências, por isso quando estamos a falar especificamente da madeira, por um lado vamos ter toda aquela porosidade natural que o carvalho tem e que o inox não tem. O inox é um material completamente inerte, por isso ao termos esses porozinhos vamos poder ter então uma microoxigenação que nos vai ajudar a trabalhar toda a estrutura dos vinhos, por isso polir ali aqueles taninozinhos, dar mais complexidade aromática também, estabilizar a própria matéria corante também, por isso existe ali uma série de influências por essa via, mas também depois, naturalmente, pela própria composição da madeira em si. Eles poderiam fermentar, só que o mais usual, efetivamente, é estagiar, ou seja, se fosse para fermentar, podemos tirar ou o tampo, ou alguns acessórios que podemos utilizar. Podia ser útil para fazer, por exemplo, microvinificações, pequenas parcelas ou algumas castas que quiséssemos estudar, mas ainda assim seria realmente um desafio maior, uma vez que são quantidades muito pequeninas, por isso o trabalho naturalmente seria também muito maior. E não seria homogéneo o vinho, não é? E não seria tão homogéneo, não é? Por isso era mais realmente para essas pequenas vinificações. A dimensão é importante da barrica? A dimensão é sem dúvida importante também. Temos aqui, por exemplo, o exemplo então de uma barrica de 225 litros, barrica clássica, não é? 300 litros e de 500 litros. Ou seja, esta tenderá a ter um impacto maior do que aquela e aquela realmente então ainda menor. Tanto em termos da própria microoxigenação, porque realmente aqui temos uma superfície de microoxigenação maior em função da quantidade de vinho que está dentro, como depois também dos próprios compostos que a própria madeira também poderá dar, taninos e aromas. Outra das coisas importantes é a natureza da madeira, certo? Sim, sem dúvida nenhuma, por isso consoante a origem da madeira, tanto em termos de espécie botânica como realmente depois a própria origem em si vai ter um impacto diferente. Aqui temos, por exemplo, carvalho francês clássico, que são duas espécies geralmente, Quercus robur e Quercus petrae, em que não apenas é a madeira que foi selecionada ao longo de muitas gerações como sendo a mais apta para os estágios de vinhos, com atributos também que poderiam valorizar o vinho. Depois temos, por exemplo, carvalho americano que começou a surgir quase como uma alternativa, uma opção também. Com o novo mundo dos vinhos? Sim, muito também em função do vinho de chegar também a novos locais, também que tinham novas necessidades, ligeiramente mais económico, mas também com atributos diferentes, sobretudo coco, não é, das lactonas do carvalho americano, por isso acabou por também ir de encontro a outros perfis de vinhos e outras necessidades. Depois temos aqui o nosso querido carvalho português, que aqui estamos a falar de outra espécie botânica que é completamente diferente de todas as outras que encontramos, por isso é o nosso Quercus pyrenaica e que acaba por naturalmente também não estar tão estudado quanto as outras, porque foi historicamente utilizado, depois com a entrada do carvalho francês acabou por cair em desuso, mas hoje em dia começamos a valorizar e a ver cada vez mais que ela pode reforçar a nossa identidade. E vocês têm alguns vinhos que refletem bem isso, não é? Temos vários vinhos que refletem bem isso. Vamos prová-los? Vamos prová-los. Vamos lá. Tiago, estamos agora aqui numa mesa com alguns dos vinhos que acho que vão mostrar um bocadinho a nossa conversa sobre o estágio em madeira. Este primeiro, que vinho é este? Lá está, consoante as necessidades de cada vinho, vamos ter que encontrar a madeira mais ajustada para cada um deles. Por isso, neste caso, temos um Tinto-Cão, uma casta super elegante, que, apesar de tudo, poderá beneficiar com algum trabalho de madeira por essa vertente mais da microoxigenação. Por isso, vamos à procura de uma madeira super subtil, por isso, neste caso, carvalho francês, até já nem é carvalho francês novo, já é carvalho francês de terceiro ano, para termos então esse trabalho muito mais cuidado, em que a ideia é, sobretudo, trabalhar a complexidade, trabalhar a estrutura, mas sem nunca realmente se impor demasiado então àquele vinho tão delicado que está lá dentro. Por isso, nunca estar realmente a impor-se demasiado, apenas estar a elevar aquela delicadeza da fruta dela. Em segundo lugar, temos outro tipo de casta, não é? Em segundo lugar, temos uma casta que é quase o oposto do Tinto-Cão, é o Sousão, por isso uma casta cheia de estrutura, com muito tanino, muita cor, acidez vibrante também, por isso aí já vai precisar de uma madeira um bocadinho mais impositiva, de forma a conseguir então domar também toda aquela estrutura. Como perfil aromático também do próprio Tinto-Cão, acaba por ser ali dentro daqueles aromas um bocadinho mais herbais, da tinta da China. Aqui utilizamos então carvalho português que acaba por
potenciar muitos desses aromas que já existem lá. É uma casta que já existia também em muitas das nossas vinhas velhas mais especiais, por isso fez todo sentido começarmos então a plantá-la também, não apenas para estudarmos, para aprofundarmos ainda mais, mas prepararmos então também o caminho para o futuro. Depois, em último lugar, temos um grande vinho, outro, mas que usa o quê? Usa ambas, não é? Por isso, como temos aqui a nosso querido abandonado, por isso uma vinha tão velha, por isso com cerca de 25 castas diferentes, aqui já vamos precisar de trabalhar as diferentes dimensões de toda aquela complexidade que existe lá. Por isso, por exemplo, na própria vinha também existe um bocadinho de solzão. E esta vinha também está muito próxima dali de uma floresta com algum eucalipto, por isso temos aquela dimensão muito herbal, também balsâmica, naturalmente, por isso ali aquela componente de carvalho português vai ajudar, mas depois temos todas as outras que efetivamente precisariam de um trabalho mais sutil, por isso o carvalho francês vai reforçar e vai ser ali um foco de equilíbrio também do conjunto final. Sabemos que nem todos os vinhos precisam de madeira, há vinhos que efetivamente poderão ser estagiados noutros tipos de materiais, inox, cimento, barro, o que seja. Agora, alguns vinhos poderão efetivamente beneficiar e o nosso papel na adega é precisamente, e na cave, é tentar encontrar qual é que será então... Tamanho perfeito, o tipo de madeira, a tosta... Nós podemos ter quase 10 variáveis diferentes quando estamos a selecionar uma barrica, a barrica ideal para cada vinho, por isso é isso mesmo, vamos procurar a tosta, o tamanho, a idade da barrica, a origem da barrica, por isso de forma a encontrarmos qual é que vai nos ajudar a potenciar cada um melhor de uma forma individual, de forma a elevarmos então a sua identidade. Apetece-te brindar aqui, Tiago? Olha, apetece-me brindar ao Douro, por um lado, e também lá está a identidade que efetivamente, que a parte principal está lá fora, o elemento diferenciador está lá fora, mas o nosso papel, mais uma vez, é encontrarmos as formas de elevar esse papel, não é? É elevar essa identidade que tão marcante que encontramos nas vinhas do Douro. Para isso a ciência e o estudo são fundamentais, portanto, a ti também, Tiago, e ao vosso trabalho. Não, obrigado. A vossa.